Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade aqui ao Catecismo Comentado. Falando um pouco da nossa profissão de fé. Então, o primeiro passo que eu queria falar com vocês é a respeito da imagem que o Catecismo coloca nessa parte inicial que a gente está dando os primeiros passos. Essa imagem é uma imagem sacra, muito antiga, talvez uma das primeiras imagens que a gente tem acesso, encontrada, né? E ela retrata o mistério da encarnação do Filho de Deus, né? É um elemento central de nossa fé, a encarnação de Jesus. Sem ela, a nossa fé seria vã. Por um lado, Maria, representando o nascimento de Jesus, e por outro lado, Balaão, que é um profeta do livro de Números, que ele aponta um astro, não uma estrela, como que querendo significar o desencadeamento histórico de Jesus desde Jacó, desde a origem de Jacó até os dias atuais, né, vamos dizer assim. Os dias atuais que a gente fala é o nascimento de Jesus. O Deus que se faz presente na história do homem. Essa figura de Balaão, que é a figura do profeta. O nascimento de Jesus, que é o Filho de Deus, primeiro, que se fez homem, se encarnou pelo Espírito Santo por meio de Nossa Senhora Maria. E Nossa Senhora Maria, que é a figura mais pura da igreja, né? De toda a humanidade, de toda a criação, ela é a figura mais pura que Deus pode encontrar. Então, dando continuidade, a gente vai falar do credo. Eu creio. O que é que significa ter a fé, ter a crença? Significa, como a gente já falou nos vídeos passados, a resposta do homem a Deus. Essa resposta é que o homem dá a Deus, que se revela o tempo todo, né? Como a gente colocou aqui, Deus se revela e coloca no homem a sua luz infinita. O homem que caminhava nas trevas recebe a luz de Cristo, a luz de Deus. Então, Deus que se revela o tempo inteiro na humanidade, espera do homem essa resposta, para que ele possa receber essa luz. Desejo de Deus. A gente tem esse desejo de Deus. Cada ser humano tem todo o desejo de Deus, né? E o desejo de Deus é o quê? O desejo de conhecer a verdade e a felicidade, que é o próprio Deus, né? Quando Jesus é indagado o que é a verdade, ele nada responde, né? Lá nos evangelhos. A verdade é ele mesmo, né? A verdade não é uma palavra nem nada. A verdade é uma pessoa, que é o próprio Cristo. O que o ser humano está a buscar é a verdade e a felicidade, que é o próprio Deus. Ao Deus tomar a iniciativa de criar o ser humano, ele já começa a dialogar com ele mesmo. Já é o próprio diálogo. Só que é um diálogo, claro, respeitoso. Porque Deus não quer forçar que ninguém seja dele. Mas Deus define, como está lá em Atos 17, 26, Deus define as etapas da história e não está longe do ser humano. Nunca vai estar longe dele. Sempre vai estar perto. Só que ele espera, como a gente colocou lá em cima, a resposta. Ele fica a aguardar essa resposta. Vamos abrir as notas. O homem é um ser religioso. Porque ele sempre vai buscar essa verdade e essa felicidade, que é o próprio Deus. No ser humano há um vazio imenso que é só preenchido pela totalidade de Deus. Então, no dia a dia ele vai procurar Deus, no dia a dia ele vai procurar essa verdade, essa felicidade, que é o próprio Deus. Então, o homem é um ser religioso e sempre será um ser religioso. A união pode ser esquecida, ignorada ou rejeitada. Essa união que Deus quer, esse desejo de Deus, ela pode ser esquecida, ignorada ou rejeitada. Vamos ver as possíveis formas, né? Pode ser uma revolta contra o mal no mundo, já vê que o mal está a atuar em muitas situações no mundo, a pessoa se revolta e pensa que não existe Deus por causa dessa existência do mal. Essa existência entre aspas, que depois a gente vai falar um pouco melhor dela. Ou pode ser a ignorância, indiferença religiosa. Ou pode ser as preocupações com as coisas do mundo. Quer dizer, as preocupações que o próprio mundo nos dá e a própria riqueza que o mundo nos oferece. As coisas, os bens materiais que o mundo nos oferece, que pode iludir o ser humano, como está lá em Mateus 13, 22, né? Essa passagem é a passagem da parábola do semeador, né? O mau exemplo dos cristãos pode incentivar que as pessoas não queiram mais seguir esse caminho de Cristo, né? Claro, cada um tem sua decisão pessoal, mas os maus exemplos eles podem influenciar. Correntes de pensamentos, né? Existem pensamentos que colocam a religião como uma coisa hostil, como uma coisa que não é boa, vamos dizer assim. E essas correntes de pensamento pode adentrar na inteligência do ser humano e ele achar que realmente não deve existir religião, não deve existir fé, não deve existir desejo por Deus. E o homem pecador. O homem pecador que se esconde, né? Como está lá em Gênesis 3, 8 a 10, que Adão e Eva se escondem de Deus após verificar que o pecado está em si. Então a gente não pode olhar para o nosso pecado e perceber que nele é o fim da nossa vida, e sim é o começo de uma história com Deus, o começo de uma história de misericórdia com Deus. Então esses são alguns pontos que nos fazem não desejar Deus. Mas Deus não cessa. Deus nunca vai cessar de procurar o ser humano.
Ele sempre vai estar à procura dele, sempre vai dar sinais, sempre vai querer que ele seja dele. O homem pode esquecer, né? O homem pode ignorar, o homem pode rejeitar, mas Deus nunca vai cessar de fazer essa procura. E para buscar a Deus, a gente precisa, o ser humano, claro, que são alguns aspectos que a gente necessita para que a gente busque a Deus. Necessitamos da inteligência, do esforço da inteligência, necessitamos da retidão de vontade e dos ensinamentos. Inteligência porque a gente precisa ter um esforço de tentar compreender a Deus, né? Claro, a totalidade do mistério de Deus a gente não entende, a gente experimenta, vamos dizer assim. Mas pela inteligência, pelo esforço e a retidão do coração, a gente vai possibilitando que o nosso ser adentre nesse mistério. Se a gente fizer a razão pela razão, a gente não vai encontrar esse mistério. E os ensinamentos, que é o Deus que respeita a história dos ensinamentos da humanidade, que o Deus que está dentro da história da humanidade e que se faz necessitar, vamos dizer assim, né? Dos ensinamentos dos seres humanos um para com os outros, né? Aquele que ama vai ensinar a verdade de Deus um ao outro. Então, para buscar a Deus, a gente precisaria basicamente desses 3 critérios, que seria a retidão da vontade, uma vontade reta de querer buscá-lo, a inteligência, o esforço da inteligência de querer adentrar no mistério dele, de Cristo, e os ensinamentos. Buscar os ensinamentos dos cristãos, daqueles que já vivenciaram, daqueles que viveram bem a caminhada cristã e tentar pegar traços dessa vivência que nos possam ajudar nessa caminhada. Amém? Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.